tarde a todos, meus amigos e minhas amigas queridas da nossa Casa do Caminho. Estamos aqui, mais uma vez, no estudo do nosso Evangelho. Eu andei afastada um pouquinho, pedi para a Ana Paula para me afastar um pouquinho no final do ano, porque eu estava meio que sem condições de falar com vocês, condições emocionais, digamos assim. Ainda não estou muito bem, não, mas a vida continua e a gente tem que seguir em frente, como essa é a nossa proposta, junto a Jesus, né? Junto a Deus, junto aos amigos espirituais que tanta ajuda nos dão. Então, eu espero que vocês todos estejam muito bem de saúde, e a nossa casa está voltando, graças a Deus, depois de uma tumultuada pandemia, em que nos afastamos, né? Mas graças a Deus estamos voltando devagarzinho, mas voltando, isso que é muito importante. Então, nós estamos aqui para estudar. E vocês sabem que o estudo é importantíssimo nas nossas vidas, como espíritos imortais que somos, porque a gente, através do estudo, a gente vai entendendo, procurando pelo menos entender, as dificuldades pelas quais nós passamos. E não tenham dúvida que a prova e a expiação chegam uma hora, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Temos muitas coisas a resolver e justamente a encarnação é para isso. É essa grande oportunidade que Deus nos dá para a gente ir galgando degraus melhores, subindo. Nada de ficar estacionado. Vamos entendendo e vamos melhorando, né? A nossa questão moral, a nossa questão de sentimentos mesmo. Então, nós estamos aqui hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a nossa prece, porque nada se começa da doutrina espírita sem pedir ajuda ao plano espiritual para que tudo transcorra de acordo conforme a vontade deles e que a gente possa levar aos nossos companheiros um sentimento bom, né? Um sentimento de necessidade, de entendimento do nosso objetivo aqui nessa, não digo aqui hoje nessa aula, digo aqui nessa encarnação. Então vamos conversar com Jesus, vamos pedir a Jesus, primeiramente vamos agradecer ao Mestre Jesus todas as bênçãos recebidas, toda a sustentação e todo o amparo. E continuar pedindo que Ele permita que os seus amigos espirituais, que os seus mensageiros de luz, esses espíritos tão queridos nossos, Dr. Herman, Dr. Bezerra, Aura Celeste, Sheila Memeira, lá da evangelização dos jovens infantis. Então, que todos esses espíritos continuem cuidando de cada um de nós, nos sustentando e ajudando na nossa saúde, para que a gente possa estar firmes e fortes e caminhar, Senhor, muito melhor na Tua direção. Obrigado, Mestre querido, e que seja em Teu nome, que seja em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santa e Amada, que seja em nome desses amigos espirituais que nos sustentam, que seguram nas nossas mãos nos momentos mais difíceis. E que seja em nome, acima de tudo, de Deus, que é nosso Pai de amor, que pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no Evangelho, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, instrução dos Espíritos. E nós vamos falar hoje sobre o duelo. O duelo, todas as vezes, o duelo nada mais é, começando daí, nada mais é do que aquela máxima que Jesus nos trouxe sempre. Perdoai os vossos inimigos. Porque sem o perdão, sem aquela situação de não se sentir ofendido por uma coisa que foi feita para você, às vezes até intencionalmente, uma palavra intencional que a pessoa diga para você, você se sente tão ofendido com aquilo que aquilo cresce na cabeça. Então, o duelo que a gente conhece, que se fala aqui um pouco, mas que dizem
que acabou, porque a lei não permite mais duelo hoje em dia, né? Mas o duelo, ele ainda existe através de palavras, de pensamentos, de sentimentos, e duelo mesmo de matar um ao outro, porque você vê que de vez em quando nos assaltos, nas coisas premeditadas, acontece. Não é um duelo assim encomendado, como era antigamente, né? A pessoa se sentia ofendida, pelo menos é o que a gente via nos filmes, e combinavam as armas, combinavam tudo. Onde um sairia um lavaria a sua honra e o outro sairia morto. Agora, será que aquela pessoa que foi lavar a sua honra com a morte de um irmão seu em Deus, ele estaria melhor? Ele estaria lavando a honra ou sujando mais a sua honra com sangue? Como se apresentará essa pessoa a Deus matando um irmão seu? Né? Então, no capítulo, no item 11, que já foi estudado na semana passada, o bispo de Alger, o Adolfo, que é um espírito que vem trazendo mensagens maravilhosas para nós, o que ele vem comparando? Ele vem comparando a vida a uma grande viagem. Né? Como se nós estivéssemos fazendo uma viagem de trem, ou de ônibus, ou de carro, ou de qualquer coisa, e que fôssemos apreciando a viagem. A gente vai para uma viagem e só vê coisas boas pelo caminho? Não. Né? A gente vê coisas bonitas, a gente vê coisas feias, às vezes coisas não muito agradáveis, mas a gente tem um objetivo, não tem? Quando se viaja, a gente começa a sair da nossa casa para essa viagem e tem um objetivo, tem um foco. E qual é o foco? Aí você vai me perguntar assim, Marilda, qual é o foco? O trajeto que você quer chegar, se nós observarmos a vida como uma viagem. Mas a vida, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, o que acontece? Está aparecendo aqui na minha tela um negócio meio... Não sei o que é isso. Então, nós temos que ter um foco. E o foco da nossa vida é a morte? Não. A morte é inevitável, é uma parte cumprida do trajeto. É como se nós estivéssemos parados ali no nosso objetivo, dado um descanso para depois retornar. Então, a gente sabe que a morte não existe. Né? Então, como é que a gente vai fazer para levar essa vida tendo um foco? Qual é o foco da nossa encarnação? O foco da nossa encarnação é a nossa melhoria espiritual. Então, vamos lá. Estamos aqui nessa encarnação, falando sobre o quê? Duelo. O duelo é o quê? É a raiva, é se sentir ofendido, é querer um matar o outro. Hoje em dia, como não existe mais, pelas leis, existe de outras maneiras, mas que existe, porque nós ainda não conseguimos fazer ao outro, aquela máxima que Jesus dizia, faça ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Então, se eu quero o bem, se eu quero que uma pessoa me faça o bem, eu tenho que fazer o bem também. E o objetivo, o foco da nossa encarnação não é chegar aqui, não é galgar postos altos de emprego, não, tudo isso é válido na parte material, mas o foco principal é a nossa melhoria espiritual. O nosso avanço como espírito é a grande oportunidade que nós temos. Então, vamos ler um pouquinho, vamos começar, porque o nosso item vai do 12. Então, eu falei um pouquinho da viagem do 11, que já foi dito semana passada. Então, vamos lá. Essa mensagem, porque nós estamos na instrução dos espíritos, essa mensagem é de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Esse espírito que tanto colaborou aqui no nosso evangelho, na nossa doutrina espírita.
ele começa dizendo assim, ó, o duelo, em certos casos, pode ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente, assim como o suicídio, uma prova de covardia moral. Então, vocês vejam bem uma coisa. Quando você se suicida, quando uma pessoa se suicida, a pessoa não suporta, ela só vê aquele momento de sofrimento dela, a tal ponto que ela não consegue mais aguentar aquilo. Então, ela tira a vida achando que tirando a sua vida vai acabar o sofrimento. Ledo engano. Porque ninguém tem o direito de tirar nem a sua vida, nem a vida de ninguém. Isso aí isso Deus já nos criou assim. Ele nos deu a vida, ele pode nos tirar a vida. E a gente sabe que a nossa vida vai ter um fim, um dia. Mas isso daí será Deus que vai decidir quando e por que provas e por que momentos teremos que passar para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento como espírito imortal que somos. Então ele fala isso, que o suicida não tem coragem de enfrentar os revés da vida. E o duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Olha só a comparação que ele faz aqui, né? O suicida não tem coragem de enfrentar os revés da vida. E o duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. E aí, o que acontece? É fácil você enfrentar os reveses da vida? Eu vou ser muito sincera a vocês. Eu me afastei um pouquinho nesse final de ano, porque vocês, meus amigos e minhas amigas da Casa do Caminho, sabem pelo problema que nós estamos passando aqui em casa. Então, eu não conseguia gravar um estudo trazendo uma coisa, trazendo um assunto que eu não estava conseguindo sentir. Eu estava triste, eu não estava conseguindo, me concentrar que aquilo era uma necessidade para a gente. E é. Porque quando a gente se depara com uma questão difícil, é difícil. Aí é por isso que eu estou dizendo, a questão difícil, é muito difícil você não levar um susto e não ficar apavorada. E eu entro no pavor muito fácil, né? Entro no pânico muito fácil. Então, a noite passada, eu tenho dormido muito pouco, eu já durmo muito pouco. Então, aquilo, meu pensamento, o tempo inteiro rodando sobre o assunto. E eu claramente senti como se alguém falasse comigo. E alguém deve ter sido um espírito amigo que veio para mim. Eu pensava assim, está tudo sob controle, está tudo na mão de Deus, Deus é nosso Pai, Deus não nos abandona. Se estamos precisando passar por isso, é uma necessidade de aprendizado. Tudo vai passar, tudo passa na vida. Vamos procurar dar o nosso melhor, o nosso maior amor em tudo que fizermos, para que a gente possa ter a sustentação dos bons amigos junto de nós. Mas foram palavras tão consoladoras que chegaram até mim, que eu fiquei assim, me sentindo leve. Eu estava tão pesada naquela madrugada, eram 2 horas da manhã, eu estava acordada. Eu estava me sentindo tão pesada, que aquilo, eu falei assim, meu Deus, graças a Deus, eu não estou sozinha, eu sei que eu não estou sozinha. Mas e até você entender isso, com o sofrimento que você está tendo, é difícil, né? Então, vamos seguindo. Então, por isso, eu pedi um afastamento, porque o meu coração não estava sentindo aquilo que eu estava falando. Eu chegar para vocês e falar, é necessário passarmos por isso, quando eu não estava sentindo. Não é que eu não estivesse sentindo necessidade, eu sabia que era, mas eu estava sofrendo. Mas a gente é humano, né? A gente é humano. E a gente, quando passa pelo sofrimento, a gente sofre. E a gente chora. Não é? A gente chora quando tem que chorar. Isso faz parte do ser humano. Mas faz parte também do nosso aprendizado.
Então, vamos seguindo? Então, no 12, no item 12, quem não lembra quando Cristo disse assim para Pedro, no Jardim das Oliveiras? Recoloca a tua espada na bainha. Eles estavam reunidos, estavam chegando uns soldados do imperador, né? Então, Pedro imediatamente puxou a espada e Jesus falou assim, recoloca a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada morrerá pela espada. Com essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? É a lei de causa e efeito, gente. Se nós não percebermos, se nós não entendermos isso, que nós temos que, não é pagar, temos que retribuir o mal com o bem, nós não vamos sair desse marasmo nunca. Então, quando Jesus fala, quando te baterem na face uma vez, dai a outra. O que é a outra? Não é você virar o rosto, que eu entendo, de mandar bater no outro lado, porque o outro vai bater, com certeza. É você pensar, retribua. Se está doendo aqui, porque você levou um tapa e está ofendido, retribua com o sentimento bom que você tem dentro. Não retribua na mesma moeda, é o outro lado da moeda. E isso é que é o difícil ainda para todos nós, porque nós, meus amigos, duelamos dentro de família. A gente duela com irmãos, a gente duela com filhos, a gente duela com marido, a gente está sempre entrando sei lá, num atrito qualquer de ideias que aquilo cresce. Então, dá tristeza quando a gente faz isso, porque a gente já não era para fazer mais isso. Porque a gente já sabe. Nós que estudantes da doutrina espírita, nós já sabemos disso. Então, os ensinamentos que Jesus traz para a gente o tempo inteiro. Então, nesse capítulo, amai os vossos inimigos, é difícil. Se você falar para uma pessoa que não entende nada de espiritismo, pelo amor de Deus, amar os inimigos. Mas quando Jesus diz isso, Jesus quer dizer o quê? Ama não é você ter a mesma confiança, o mesmo carinho, a mesma dedicação àquela pessoa que te fez um mal e que você sabe que pode fazer. Continua fazendo, ele é teu inimigo. É você não desejar mal para ele. É você, na hora que ele precisar de qualquer ajuda, você estar pronto para ajudar, mas ajudar de bom sentimento, de bom coração. Então, a questão do amor que Jesus traz o tempo inteiro é isso, é nos doutrinar para que a gente possa ir tirando de nós esses sentimentos arraigados de vingança, de ódio, de maus sentimentos para com o nosso irmão. Toda e qualquer pessoa, não necessariamente consanguínea, é nosso irmão em Deus. Então, meus amigos, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando o duelo. Então, vamos continuar aqui. O duelo nada mais é do que perdoai os vossos inimigos. Perdoa de qualquer maneira, seja o que te for feito. Dá o outro lado teu da moeda. Ou seja, trabalhe os teus sentimentos que você... Nós não estamos com o nosso sentimento todo trabalhado só no amor. Claro que não estamos ainda. Mas a gente procura aqui dentro do peito o ladinho bom da gente. E raciocina. Não. Eu vou devolver com o lado bom. E duvido que numa ofensa, se você conseguir falar direitinho e tratar a pessoa que está te ofendendo bem, que a pessoa não vá abrandando. Ninguém é maluco de ficar você falando direito com a pessoa e a pessoa te ofendendo. Se não conseguir, faz igual o Chico diz, bota a boca dentro, bota água na boca e se afasta. Porque o que não pode é você entrar no atrito, porque aí você está fazendo exatamente igual ao outro.
E nisso pode levar a uma coisa até fatal. Quantas brigas a gente vê de trânsito por coisas pequenas e que acabam puxando uma arma e matando o outro? Quantas brigas de casais que temos visto ultimamente, de separação, que o cara, o marido ou a mulher, às vezes, não aceitam e vão lá e premeditam uma maneira de matar o outro. Então, o que me foi dito essa madrugada também foi o seguinte: olhe, se está passando por um momento difícil, estou passando isso para vocês porque foi muito bom para mim. Se você está passando por um momento difícil, não se fixe nisso. Olhe para os bons momentos desse tempo todo que você passou. E não foram poucos. Foram muitos. Muitos mesmo. Então, graças a Deus, então a gente tem que se fixar nas coisas boas e trabalhar. Quer dizer, recebe tanta coisa boa e não trabalhou aqui dentro os sentimentos bons. Está na doutrina espírita para quê? Para aprender isso. E eu aprendi muita coisa na doutrina, muita. Então, na doutrina, a gente aprende que o amor é o sentimento maior que nós podemos cultivar dentro de nós. É falar eu te amo, mas falar de verdade. Falar amando, porque você recebe essa retribuição. A lei é de causa e efeito. Se eu quero estar bem, se eu quero receber amor de uma pessoa, se eu quero estar sempre bem, não com aquela falsa moral de boazinha, não. É de amor mesmo, de gostar, de ter boas amizades, bons amigos, boas amigas, irmãos em Deus. Eu tenho que fazer por onde? Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós não podemos deixar tudo na mão de Deus. Deus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar. Eles vão te ajudar, mas desde que você faça por onde. Seguindo, vamos para o 13. Então, nós falamos um pouquinho do duelo que nos trouxe o Santo Agostinho, né? Então, olha só, ele termina no final dizendo assim, ó: amigos, lembrai-vos dessas palavras, amai-vos uns aos outros. E então, ao receberdes um golpe motivado pelo ódio, retribuireis com um sorriso ao insulto com perdão. Vou ler de novo. Então, ao receberdes um golpe motivado pelo ódio, retribuireis com um sorriso e ao insulto o perdão. Perdoa as ofensas. Perdão das ofensas. Isso é essencial. Isso não é querer, isso não é... Pode a sociedade toda te chamar de covarde. Isso não é covardia. É um ato de coragem muito grande você ouvir ofensa e perdoar. E não retribuir. É um ato muito grande de coragem. Né? Não é você chegar... me fez... Porque normalmente a gente fala assim, né? A gente faz assim, né? Fez comigo, levou na lata. Fez, eu retribuo na hora. Não é por aí. É preferível calar a boca no momento, não retribuir nada, se não puder falar nada, não fale nada que venha ofender aquela pessoa e depois procure conversar com aquela pessoa, perguntar o que houve, por que ela fez isso, porque se você tinha feito alguma coisa que tivesse ofendido, entrar num acordo. Jesus não dizia: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Isso tudo está embutido aqui, ó, no duelo. Que o duelo nada mais é do que a morte de um ou de outro através das ofensas. Querer lavar a sua moral, a sua honra. E não vai lavar nada, vai sujar mais. Porque uma hora desencarnaremos. Como vamos nos apresentar? A Deus com as mãos sujas de sangue do nosso irmão. Então, é isso que nós temos que aprender. Por isso nós estudamos Evangelho. Mas o estudo é o estudo necessário para a nossa reflexão.
para a nossa reflexão interior, para a nossa educação como espírito. Toda vez que a gente lê isso, a gente se a gente tiver juízo, a gente reflete sobre aquilo e fala o que essas palavras de Santo Agostinho, o que essas palavras do Bispo de Algés, o que essas palavras do Espírito Protetor têm a ver comigo. Tudo. Eles estão me ensinando a mim, a vocês, a qualquer pessoa que queira refletir, estudar o Evangelho e refletir, como se comportar para caminhar melhor na vida, na encarnação. Porque uma hora iremos embora. E daqui a pouco estaremos voltando. Tomara Deus que quando nós formos embora, a gente vá com aquisições boas. Vá, chegando lá, ter coisas boas para contar. Quando colocarem as nossas virtudes e as nossas decadências na balança, tomara Deus que as nossas virtudes pesem um pouquinho mais. Porque é isso tudo que vem trazer no Evangelho. Essa bênção de Deus nas nossas vidas. E eu, assim, estou muito feliz de estar voltando a estudar o Evangelho com vocês, porque a gente tem que fazer isso. A gente tem que refletir, a gente tem que ler. Todo dia no nosso culto no lar, a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho. Cada dia um capítulo. Então, isso a gente não pode deixar de fazer, a gente não pode parar, mas tem que refletir sobre isso. Eu estou fazendo isso? Não é? Então, vamos para o 14. O item 14. O item 13, olha só, o item 13, eu não falei ainda não, vou falar rápido. Assim como antigamente, quem nos fala no item 13 é o Espírito Protetor. Aí ele começa dizendo assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que era o julgamento de Deus? Quando antigamente não se tinha provas materiais de quem era o culpado na história da ofensa, botavam Deus no meio da história. Aí colocavam o braço dos dois dentro de uma água fervendo, a mão. Aquele que aguentasse mais era o inocente. Ou faziam que pegassem numa barra de ferro em brasa. O que aguentasse mais era o inocente. Ainda põe Deus no meio disso, né? Então, isso era, né? Era o modo que eles tinham de agir. Então, a gente vê que nós já progredimos muito, desde o tempo do homem daquela carapaça de ferro, que andava com aquela espada no cavalo matando um ao outro, até aqueles revólveres que você combinava. Só que estamos caminhando, mas ainda temos muita coisa que resolver, porque o duelo ainda existe. Não existe esse duelo que não é permitido por lei, mas existe assassinato, existem palavras que ofendem, que matam os sonhos de uma pessoa. Às vezes, umas palavras ditas impensadamente matam os sonhos de uma pessoa. Então, é isso que a gente tem que ler. Vamos para o 14, que nosso tempo está indo rápido. O 14 é de Francisco Xavier, não é do nosso Chico, não. Bordeaux, 1861. Ele termina dizendo assim: quando a regra de conduta dos homens for a caridade, eles ajustarão seus atos e suas palavras a esses ensinamentos. Não façais aos outros o que não deseja que os outros vos façam. Aí, então, todas as causas de desentendimento desaparecerão, e com elas os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são do que duelos entre povos, né? Então, é isso. Quando todo ser humano fizer ao outro o que gostaria que o outro fizesse e usasse a lei do perdão, terminava-se tudo. E para isso o nosso planeta Terra está em transição. Nós estamos em transição planetária, né? Nós estamos na época da regeneração. Por isso, indo para o mundo de regeneração. Então, por isso, tantas coisas têm acontecido. E a gente, mais do que nunca, tem que estar atentos a isso.
Porque senão a gente acaba reencarnando num outro mundo inferior como está a Terra agora, porque não vamos acompanhar a Terra regenerada. O 15, vamos ver como é que tem. O 15, deixa eu ver qual é o Agostinho, Bordeaux, 1861. Ele fala assim: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em uma casa para roubar. Né? Então, ele diz que esse que entra numa casa para roubar talvez não tenha nem conhecimento quase de nada das leis de Deus. Mas esse outro, esse vai ser mais culpado. E aí termina dizendo assim, ó, o duelo, a herança dos tempos bárbaros, onde o direito do mais forte fazia a lei, irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra e do verdadeiro ponto de honra, à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Então, temos que pensar na vida futura. Gente, essa encarnação não é a única. Já vivemos muitas vidas e viveremos muitas outras. Estamos caminhando no nosso processo de aprimoramento espiritual, avanço espiritual, nos melhorando a cada encarnação. Não podemos perder essa oportunidade. E aí a gente ainda faz um monte de besteira. A gente ainda fica com raiva, a gente ainda briga, a gente ainda fala palavras que não deveria. Mas para isso tem um estudo. Para isso tem um estudo. E para isso eu vou estudar e vou refletir e vou trazer para mim. E espero que vocês façam a mesma coisa. Vamos caminhar em direção ao Mestre Jesus, mas com o coração mais leve, com as atitudes mais coerentes com as leis de Deus. E a nota de Kardec vem terminando assim, é o 16, né? Que nosso tempo já acabou. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora não se dava atenção a tal fato. Isso no caso do duelo, né? O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, vamos continuar, meus amigos, estudando, aprendendo, refletindo e trazendo para cada um de nós o que de melhor pudermos aproveitar desse bendito Evangelho de Jesus. Vamos estudar sempre. E o que a gente observa é que nos estudos, muito poucas pessoas da doutrina da nossa casa estão assistindo, né? Então, continuamos pedindo a vocês que estudem, que assistam os estudos. Eu, nesse momento, quero agradecer as pessoas que me substituíram. Amigos, tem um ditado que diz assim, amigos são pedacinhos de Deus enviados para nós. Eu agradeço imensamente os dias que eu não pude fazer estudo e que fui substituída por esses amigos. Então, que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham muita saúde e que nós possamos estar, de novo, estudando juntos e caminhando juntos na nossa querida Casa do Caminho em direção a Jesus. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e eu amo vocês. Tchau!